Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Direito de Família de Alta Complexidade. Meu nome é Daniel Pacheco, sou advogado especialista em Direito de Família e Sucessões. E meus amigos, atendendo a pedidos, o vídeo de hoje está incrivelmente interessante. Vou fazer uma abordagem aqui, uma análise acerca do que está acontecendo, do que envolve o caso do Gugu Liberato, do nosso querido Gugu Liberato, o saudoso apresentador do Domingo Legal, eterno Gugu. E vamos falar aqui dos principais pontos daquilo que está repercutindo na mídia, sempre com um olhar um pouco mais diferenciado sobre o direito de família e das sucessões, que você dificilmente vai encontrar aí pelo YouTube. Já peço que vocês deixem aqui o seu like, ative as notificações do nosso canal, todas as semanas vídeos novos, inscrevam-se aqui, é importante para que a gente consiga continuar produzindo conteúdos aqui para vocês, certo? Fique comigo, meus amigos, nesse vídeo que eu garanto, aposto com vocês, se não for interessante, me cobrem aqui nos comentários, que eu apago esse vídeo, inclusive. Fica aqui o compromisso, que vai ser realmente de muito valor para vocês. O Gugu faleceu em 2019, como eu disse, deixou uma herança bilionária, composta por empresas, inclusive canais de televisão, rádios, ativos financeiros, imóveis, uma série de ativos que compõem aí uma quantia bilionária da sua herança. Evidentemente que o valor aproximado ninguém consegue dizer com clareza. E qual que é a polêmica? O que tem acontecido com o caso do Gugu? Por que o caso do Gugu ainda continua repercutindo na mídia? Por que as pessoas continuaram me pedindo, Daniel, faz uma análise sobre o caso do Gugu? Por que a Rose Miriam, há essa discussão se ela tem direito à herança ou não, afinal de contas é mãe dos filhos do Gugu? Bom, é isso que eu vou abordar contigo aqui nesse vídeo. Então, é um assunto realmente complexo do campo de vista jurídico e para as pessoas leigas que não são operadores do direito, fica de fato difícil até mesmo de compreender como uma coisa dessas acontece. Fato é, meus amigos, o seguinte: o Gugu deixou 3 filhos, tá? As suas filhas gêmeas, a Marina e Sofia, e mais um filho, o João Augusto. Esses filhos são filhos com a Rose Miriam. E até aí, sem nenhum problema aparentemente. Onde é que começou a surgir o problema? Gugu deixou um testamento. Nesse testamento, a Rose Miriam não estava sendo contemplada, não foi contemplada no testamento. Gugu excluiu ela do testamento, alegando, e até agora a alegação é de que ela não seria sua companheira. Daniel, como assim não seria sua companheira? Ela tem que ser companheira para ter direito a alguma coisa? É isso que eu vou passar a te explicar aqui agora. Por que todo esse problema acontece, meus amigos? Porque a gente tem no Brasil uma grande dificuldade em conseguir estabelecer quando nós temos uma relação de união estável ou não. Esse é o calcanhar de Aquiles do direito de família. Esse é o nosso ponto nevrálgico. E é isso que eu quero discutir com vocês. Eu já falei em outros vídeos, vou repetir aqui, que para que nós tenhamos uma relação de união estável, nós não precisamos ter nenhum papel escrito, assinado, nenhum documento, nenhum contrato, para que isso seja uma relação de união estável. A união estável decorre de uma situação que nós chamamos de fato jurídico, um ato-fato jurídico. Basta que ela cumpra requisitos, e se esses requisitos existirem no mundo real, ali já vai ter nascido uma união estável. E quais são esses requisitos? Eu vou colocar na tela aqui para dividir com vocês. Eu preciso ter naquela relação entre um casal, e seja ele, inclusive, homoafetivo ou não, que ela seja uma relação pública, ou seja, de conhecimento das pessoas, não pode ser em segredo das pessoas, é uma relação pública de fato, não é escondida. Ela tem que ser duradoura e principalmente, aqui é o principal problema que é onde está dando toda a discussão sobre o caso do Gugu. Essa relação ela precisa ter um ânimo de constituir família, ou seja, o casal ele precisa realmente, de fato, se entender como uma família. Aí tu pode estar te perguntando o seguinte: bom, se é esse, então, o principal elemento, eu te digo que o principal elemento é o ânimo de constituir família, então acabou o assunto. A Rose Miriam vai ganhar o processo. Por quê? Porque eles tiveram 3 filhos juntos. Pois é, mas eu te respondo, tá? E essa resposta não é só minha, a resposta ela é
das decisões, da doutrina, enfim. Aonde é que você viu aqui nos 3 elementos necessários à união estável escrito que precisa ter filhos para que se reconheça uma união estável? Não tem, né? Então, pessoal, o ânimo de constituir família nem sempre está acompanhado de filhos. Veja só que loucura, realmente parece uma dicotomia. Porque se eu tenho filhos, eu presumo a constituição de uma família. Mas não. E aquelas relações eventuais, onde houve ali o nascimento de uma criança, mas o casal, ali, os genitores jamais conviveram, jamais quiseram constituir uma família. Então, tendo falta dos demais elementos, eu não consigo caracterizar como uma união estável. E eu já te digo isso, que a grande discussão sobre se é união estável ou não, no caso do Gugu, mas pode ser o teu caso, é o elemento subjetivo da constituição de família. Como saber quando uma das partes se diz querendo constituir família, a outra não? E veja só, vários outros elementos aqui, eles não são fundamentais para que eu tenha uma união estável, como morar junto, ou seja, a coabitação não é um elemento indispensável. Eu posso ter uma união estável caracterizada com um casal vivendo em casas separadas, sem problema algum. Nós já temos várias decisões nesse sentido. Nós não precisamos ter nada que prove o esforço comum financeiro para a aquisição de coisas, entende? Basta que os outros elementos estejam presentes. Eu sei, é uma loucura, parece uma coisa muito doida, porque se eu não tenho as características de um casal, como é que eu posso dizer que eu tenho o ânimo de constituir família? Como é que um deles quer constituir família, mas eu não tenho mais nenhum outro elemento? E é exatamente por isso que eu digo que a união estável é hoje o maior problema do nosso ordenamento jurídico no direito das famílias. Ela é uma jabuticaba brasileira, tá? O Brasil inventou esse negócio e realmente é difícil e é o que mais dá problema. E por que nós estamos falando aqui desse problema? Por quê? Porque, de fato, a Rose, Miriam e o Gugu, eles não tinham nada que formalizasse essa união estável, meus amigos. E veja só, essa dica aqui é de ouro. Se você vai ao cartório de notas, ao tabelionato, e formaliza, tá, e assina uma escritura pública de união estável, ali você acabou com seus problemas, porque ali você está dando essa informação e ela está sendo atestada por uma pessoa que tem fé pública, que é o tabelião, de que você sim, você e sua companheira, você e seu companheiro, estão em união estável, os dois se declarando em união estável. Aqui nesse caso, do Gugu e da Rose, eles não têm nenhum documento que diga. Então nós vamos ter que olhar para os elementos, para as características do caso. Bom, passada essa explicação aqui um pouco mais densa sobre a constituição do que é união estável ou não, nós vamos adentrar aqui a um problema um pouco mais uma repercussão do que isso realmente nos traz. O ponto alto de discussão aqui, e tem se trazido as notícias, na verdade, até de forma equivocada na mídia, é se a Rose Miriam vai ser herdeira ou não do Gugu. Veja só o termo, herdeira. Pessoal, nós temos que, e eu quero abordar isso aqui com vocês também nesse vídeo. Se a Rose Miriam, tá, e pelo que nós temos de notícia, está se discutindo no processo se ela de fato é companheira ou não, tá? E se ela for reconhecida como companheira do Gugu de todo o período que eles alegam, que é mais de 20 anos, ou seja, pelo menos desde o nascimento do primeiro filho, que é o mais velho, né, que já tem quase 20 anos, nós estaríamos falando aqui de alguém que é meeira do Gugu. Vejam só a diferença, eu já até vou deixar um card aqui de um outro vídeo que eu fiz sobre a herança da Rita Lee, que eu explico um pouquinho mais a fundo sobre as diferenças do que é meeiro e do que é herdeiro. Mas vejam que as notícias elas são um pouco distorcidas. Por quê? Porque se a Rose Miriam for reconhecida como companheira do Gugu, tá? E esse reconhecimento está se dando agora pós-mortem, e é muito comum que isso aconteça, um reconhecimento após a morte do companheiro. Por isso nós temos aqui a importância do depoimento das partes, as testemunhas, os filhos estão depondo, inclusive, na audiência e tudo isso. Essas provas é que vão ser importantes. Mas se ela for reconhecida como companheira, de fato lá, desde o início dessa relação, a Rose Miriam ela não é herdeira, ela é meeira. O que significa dizer isso? Que se ela for reconhecida como companheira, ela vai ser reconhecida como companheira pelo regime de bens da comunhão parcial de bens. Se você não sabe o que é isso, te convido a dar uma olhada aqui no nosso canal. Vou deixar o card do vídeo. Nós temos um vídeo que fala sobre o regime de bens. Por quê? Porque esse é o regime de bens que vai ser aplicado numa relação de união estável. Nesse caso, a Rose Miriam ela tem direito a metade de todo o patrimônio do Gugu. Todo o patrimônio do Gugu
constituído durante o período da união estável reconhecida. Isso é importante que se diga. Então nós temos dois desdobramentos do momento em que a Rosemiriam for reconhecida como companheira. E eu, particularmente, acredito que vá ser sim, até mesmo pelo depoimento das filhas que reconhecem a mãe como companheira do pai. Tá? E aí nós temos que uma prova mais substancial do que essa, do que os próprios filhos reconhecerem a mãe e o pai como um casal, como pai, mãe e companheiros. Olha, para mim é uma prova muito robusta. Mas enfim, voltando aqui, a repercussão maior vai ser essa. Tudo que o Gugu constituiu durante o período em que viveram em união estável já é metade dela. E aí a Rosemiriam passa a ser herdeira também. Exatamente. Por que isso? Porque no regime da comunhão parcial de bens, a companheira ou cônjuge, e aqui vão se equivaler os dois, companheiro e cônjuge têm o mesmo valor, ela é meeira, ou seja, tem a metade, meeiro vem de meação, que vem de metade do patrimônio, e também ela concorre com os filhos. Que filhos? Com os 3 filhos. Ela tem uma quarta parte. Então a herança, os outros 50% do Gugu, que de fato é herança, se ela for reconhecida como companheira, ela vai ter uma quarta parte. Do quê? Do que é essa quarta parte? Daquilo que o Gugu já tinha antes de conhecer a Rosemiriam. Se é que tinha, tá? E aqui eu tenho que deixar claro isso. Se ele já tinha patrimônio particular, patrimônio só dele, patrimônio que não era comum do casal, e se a Rosemiriam for reconhecida como companheira, ela vai ter também direito a esta herança. Então as notícias que dizem, será que Rosemiriam é herdeira ou não, elas estão parcialmente corretas. Na verdade, eles deveriam se preocupar em falar, será que Rosemiriam é meeira ou não? E depois saber se ela tem herança ou não. Porque se o Gugu não tinha nenhum patrimônio antes da união estável, sequer vai se falar em herança dela, porque ela já tem a metade. Espero que tenha ficado claro isso. Esse ponto é importante e você também tem que saber disso. Mas aí você deve estar se perguntando assim, Daniel, olha, eu estou entendendo mais ou menos o que você está falando, mas por que está se discutindo isso? O Gugu faleceu e eu não entendi até agora por que ela já não automaticamente não estaria recebendo a metade de tudo. Afinal de contas, ela está com ele, aparentemente, pelo que tudo indica, há quase 20 anos. Pois bem, meus amigos, aqui nós temos um ponto muito sensível que eu quero abordar com vocês. É um assunto um pouquinho mais técnico, mas faz muita diferença e pouca gente fala disso. E se você souber disso aqui, eu aposto que o teu olhar sobre viver de forma, digamos assim, se ajuntar, como dizem os outros, vai mudar as tuas perspectivas. O companheiro e o cônjuge, tá? Marido, esposo, formalmente falando, aquele que é casado no papel, e aquele que só vive junto, eles têm o mesmo valor hoje, tá? Juridicamente falando, não tem distinção. O STF, numa ação, julgou inconstitucional o artigo do Código Civil que dizia que o cônjuge não era herdeiro, não fazia parte do rol de herdeiros legítimos. Então, ele equiparou o companheiro do cônjuge. Mas aonde é que persiste a discussão, e a discussão aqui ela é sensível? O STF, ao fazer isso e reconhecer o companheiro como herdeiro legítimo, ele parou por aí. Ele não reconheceu o companheiro como herdeiro necessário. E nós temos, sim, diferença nesse aspecto. Por quê? Quando é que nós vamos ter diferença nesse aspecto? Porque um herdeiro necessário, eu não posso excluí-lo da minha herança. Não posso excluí-lo, a não ser por uma ação de indignidade, uma ação de deserdação. Aí é outra história. Mas o herdeiro necessário não pode ser excluído. E quem são os herdeiros necessários, Daniel? Os meus pais, os meus filhos e meu cônjuge. Veja só, meu cônjuge. O artigo não vai dizer companheiro. E essa é a discussão hoje. Porque a lei não diz que o companheiro é herdeiro necessário. Mas o entendimento do tribunal, dos tribunais, é dividido. Para a maioria deles entende que o companheiro também é herdeiro necessário. Que não pode ser excluído. Mas, até que isso volte ao STF, quem sabe um dia, para ele dizer se realmente o companheiro não pode ser excluído da herança por testamento ou pode, vai ficar sempre essa situação. Quando o Gugu fez o testamento dele, ele excluiu a Rosemiriam do testamento, alegando que eles não eram companheiro. E ainda que fosse, veja só, aí vem o outro desdobramento. Ainda que o Gugu reconhecesse a Rosemiriam como companheira, mas que ele tivesse bens comuns, bens particulares antes de conhecê-la,
ele ainda assim poderia ter feito esse testamento excluindo ela da herança dos bens particulares dele. E aí sim, ela estaria aqui brigando para ser herdeira do restante dos bens. Mas a discussão aqui, vejam só, meus amigos, para ficar bem claro do que se trata esse caso do Gugu e da Rose. Ela é mais profunda. Por quê? Porque a discussão aqui é total. Ou ela vai ter direito a metade de tudo, ou ela não vai ter direito a nada. Não está se discutindo aqui a herança de bens particulares anteriores à união estável, se ela tem direito a isso ou não, e se o Gugu apenas excluiu ela do seu testamento como bens particulares. O que o Gugu fez no testamento, ao que tudo indica, as notícias é o que falam, ele não reconhece ela como companheira. E ao não reconhecê-la como companheira, ela não é meeira. Então ela não tem direito à metade de todos os bens constituídos durante a união estável. E só para deixar claro, eu sei que vai vir comentários no sentido de que, mas quem trabalhou foi o Gugu, enfim, esse tipo de comentário. Meus amigos, isso pouco importa. O regime de bens estabelece exatamente isso. Na comunhão parcial de bens, todo e qualquer bem adquirido onerosamente na constância da união, não interessa por quem dos companheiros, ele vai ser um bem comum. Ou seja, tem que ser partilhado meio a meio. Certo? Tanto no divórcio quanto agora na hora da morte. Meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, ajude vocês, essas informações aqui, que vocês possam cada vez mais se informar, se inteirar das discussões que acontecem no mundo jurídico relacionado ao direito de família, que é um ramo fascinante do direito, e que vocês possam, com isso, se precaver, tomar decisões mais inteligentes, procurarem advogados antes de tomarem suas decisões, porque as situações podem se complicar muito no futuro. Peço que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, ativem as notificações, como eu falei, deixe seu like. Nos acompanhem nas redes sociais também, no Instagram, nosso Instagram, @DanielPachecoADV e no @SailorEPacheco. Até o próximo vídeo, meus amigos. Um grande abraço.